Olá, meu amigo trader, minha amiga trader. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e, como vocês sabem, estamos aqui batendo um papo bem de boa, como se estivéssemos tomando um café e falando sobre o mercado financeiro, falando sobre trading, né? E hoje o nosso bate-papo é exatamente sobre o medo de perder. Quem nunca, né, operou com esse medo? E a gente vai falar um pouco aqui, descobrir e debater sobre por que o medo de perder, ele te faz perder de verdade no trade. Imagine aí que você monta aquela operação linda, toda certinha, tudo de acordo com o seu modelo operacional, seu setup, e o mercado ele anda a seu favor. Aí você fica com aquele frio na barriga e começa a pensar, né? E se voltar e eu perder esse lucro? Bicho, que pensamento, né? Aí você vai, puf, fecha a sua operação, só para garantir aquele lucrozinho que você tinha ali no momento e não correr risco de repente voltar e sair no prejuízo. Aí você, poxa, agora eu tô aliviado. E esse alívio pode durar muito pouco, né? Talvez só um instante. Por que eu digo isso, né? Porque de repente o preço começa a andar a favor da sua operação, só que você já não está mais nela. Já passou por isso alguma vez? Eu já passei muitas vezes. E, inclusive, eu já ouvi na história de um trader muito experiente que ele tinha uma estratégia comprovada, estratégia e era estatisticamente bem positiva. Só que o que que aconteceu? Ele ficava com medo das oscilações do mercado. E você sabe que o mercado ele anda em ondas, né? Ele não pega uma linha reta e vai. Isso acontece poucas vezes. Só que o que que acontece? Toda vez que dava essa oscilada, ele zerava. Então, garantia sempre o quê? Um lucro pequeno. E o que acontece? Adivinha? Né? Muitas e muitas vezes o mercado só tirou e seguiu o rumo. Tirava ele e seguia rumo. Tirava ele e seguia o rumo. Então, no fim do dia, quando ele parava para olhar, mesmo com muitos acertos que ele tinha, ele não via o resultado dele crescer exponencialmente. Por que isso? Por causa do medo de perder. O medo falava muito mais alto do que a técnica, do que a estatística, a probabilidade a favor do operacional dele. E ele, por deixar essa emoção do medo tomar conta, né, tomava as decisões ruins. E essa reação, esse tipo de atitude é muito mais comum do que você pode pensar. Quando a gente fala lá de finanças comportamentais, tem até um nome específico para isso, né? Que é o conceito aí da aversão à perda. Que é basicamente a dor que você sente psicológica de perder. Ela é muitas e muitas vezes maior e mais forte do que a dor de um ganho equivalente. Tipo assim, você ganha US$ 100 e você perde US$ 100. A perda desses US$ 100, ela vai ser emocionalmente muito mais impactante para você do que a emoção de ganhar esses US$ 100. Então seria assim, você perder US$ 100 teria um impacto semelhante a você ganhar aí US$ 200 ou US$ 300. Então percebam que aí já começa entrar no aspecto emocional de você entender que você operar ali buscando um para um pode ser emocionalmente ruim, por mais que você tenha aí uma estatística a seu favor, porque você não pode deixar de lado o fator emocional, não pode deixar de lado a emoção que você coloca no trade, né, na operação. Perceberam como isso faz sentido? Eu acho que nesse momento muita gente deve estar refletindo e falou, caramba, quando eu faço tal valor, tá de boa. Mas se eu perder esse mesmo valor, eu me sinto mal pra caramba. É por isso. A dor de perder, ela é bem maior do que o sentimento bom quando ganha. E aí isso acaba por se tornar um grande problema que tende a sabotar. Tá lembrando dessa história desse trader experiente que eu falei? O medo fez ele ali hesitar, duvidar, questionar, distorcer e, inclusive, se precipitar. E isso é exatamente o que muitos de nós fazemos quando estamos ali apavorados, com aquele medo de tomar um stop. E essa aversão à perda, né, esse conceito da aversão à perda, ele nos leva a fechar traders vencedores cedo demais, mesmo que o mercado esteja totalmente favorável à nossa estratégia, à nossa tendência. Só que o medo faz com que a gente tome essas decisões, né? Então, esse é um fator muito ruim. E sabe qual o outro fator ruim que é impactado também por esse medo de perder? Exatamente aquele que faz você ser, né, resistente a uma operação perdedora. Então, você, poxa, tá perdendo, fica com aquela esperança de que vai voltar, porque com medo de fechar no prejuízo. E saiba que o stop, ele sempre será seu melhor amigo, sabe por quê? Porque o stop é o lugar mais barato onde o preço pode te tirar. Tem gente que fala que opera sem stop. Tira o stop do gráfico para você ver. O preço andar contra e você ter que sair na mão no desespero com um prejuízo gigantesco. Enfim, eu não faço isso, né? Tô fora. E é irônico ou não é, né? Como diz um ditado, dinheiro com medo nunca
ganha jogo. Então o medo ele causa esse impacto emocional. E aí eu te pergunto, e você pode estar se perguntando, né, enfim, como que eu vou lidar com isso na vida real, na vida do trader, né, no dia a dia? Eu vou passar para vocês aí algumas dicas práticas para que você tire esse tirar não, porque eu não diria, né, eu diria para que você domine, controle esse medo, esse frio na barriga de quando você está numa operação e o medo começa a falar mais alto. Primeira dica prática tem relação com o que eu acabei de falar sobre stop loss, né? Você precisa aceitar que as pequenas perdas, elas fazem parte do jogo. Então, entenda que o loss ele acontece, você vai tomar um loss e você precisa ter uma estratégia validada estatisticamente que seja positiva. Então, você precisa ter essa estatística positiva. E aí, diante daquele valor confortável que você arrisca por operação, dentro do seu gerenciamento de risco, você aceita perder aquele valor, né? Como o próprio Jade falou no podcast, que quando ele entra na operação, ele já sabe que ele pagou um ingresso para entrar no jogo. Então, aquele ingresso está pago. Ele pode ter um retorno, mas ele sabe que aquele dinheiro já não é mais. Outra coisa que você tem que ter é um plano, né? Plano de trading. Inclusive, eu até disponibilizo na bio do meu Instagram, tem lá o link para você adquirir um plano de trading. E você precisa confiar nesse plano. Então você tem que definir exatamente, tá bem claro na sua mente onde você vai entrar, se o preço anda a seu favor, onde é que está seu stop, qual o seu alvo, para que você não fique lidando e movendo stops de acordo com a sua emoção. Então você já entra sabendo o que você espera que o mercado faça e como você vai reagir diante daquilo que ele faz, certo? Eu já falei e vou reforçar, use stop loss, é o valor mais barato que você pode perder, certo? E sempre que você estiver num trade, respire, pause e pense se você está agindo, né, por impulsividade, por medo, ou se você está sendo técnico e consciente diante daquilo que você está operando. Então, sempre antes de cada trade, reflita e principalmente depois de cada trade, reflita como você reagiu, como você se comportou e com base em que as suas decisões foram tomadas. Coloque isso no seu diário. É extremamente importante. E para a gente fechar essa reflexão, esse nosso episódio de hoje do podcast, queria deixar ali naquela reflexão que se o único motivo para que você saia assim da operação é para evitar uma perda ou a sua entrada é por meio do medo, enfim, saiba que o mercado ele vai recompensar quem é paciente, quem mantém a calma e quem sob pressão se mantém firme seguindo o plano pré-mercado. Então, você não está no trade, né, no mercado aqui para colecionar mini ganhos medrosos. Isso não é uma vantagem, nem estatística e nem emocionalmente falando. Você está aqui para buscar ganhos significativos. Então, sabendo que esse é o seu intuito, que algumas perdas vão fazer parte do percurso, da próxima vez que o medo bater, encare ele de frente e diga para ele: olha, estou aqui operando com a técnica, o emocional não vai me influenciar, não vou ser refém do medo. E isso sim vai te trazer resultados a longo prazo. Tamo junto, vamos para cima e até o próximo episódio do nosso podcast.